Oi gente, no programa de hoje nós vamos aprender a mexer com pão de fermentação natural ou pão de levain. É um pão feito à moda antiga, da forma como as nossas avós faziam e a gente foi perdendo esse costume ao longo do tempo. O pão de levain, ele se usa das bactérias naturais presentes na farinha de trigo para fermentar o trigo. Então a gente não sente aquele desconforto depois de consumir glúten. Eu vou usar aqui uma balança digital e uma cuba para colocar as farinhas. Vou usar farinha de trigo comum, mais ou menos 370 gramas da farinha de trigo comum. Vou deixar as medidas das farinhas direitinho para vocês lá nas redes sociais, no YouTube, no Face, coloco as medidas certinho lá da receita. Farinha integral. Farinha integral é mais ou menos metade da quantidade de farinha comum que eu usei, em torno de 150, 160 gramas. E a água. Mais ou menos 300 gramas. Vou misturar essa massa, primeiro com a colher e depois com as mãos, até que ela fique num ponto que eu consiga modelar com as mãos. Nesse ponto, eu vou começar a mexer com as mãos para incorporar bem a farinha com a água. Esse é um pão probiótico. Ele é um pão que entrega para o nosso intestino uma série de bactérias benéficas. Isso ajuda no trânsito intestinal e ajuda na nossa imunidade. Nosso sistema imune, basicamente, ele se encontra no intestino. Então, quanto mais bactérias boas a gente tiver ali, melhor a nossa saúde. Quando ele estiver nesse ponto, nessa textura de massa, eu vou deixar descansar um pouco para poder desenvolver o glúten da farinha. E então, vou misturar o levain e depois o sal. Ah, Julieta, como é que eu consigo o levain? Você tem grupos de doação na internet, tem também sites que vendem isca de levain. Você pode conseguir também com um amigo seu, padeiro. Vou usar novamente a balança para pesar a quantidade de levain. Mais ou menos 200 gramas de levain para essa quantidade de farinha. Lembrando que as medidas todas eu vou deixar lá no canal do YouTube. E agora eu vou incorporar o levain na massa. Esse é um momento muito importante, onde a gente vai dobrar a massa várias vezes até que esse levain esteja totalmente incorporado na nossa massa original. O sal é colocado por último, porque senão o sal ele pode matar algumas bactérias do levain e o nosso pão não vai fermentar adequadamente. Dobrar e empurrar a massa. E com a espátula eu venho trazendo o levain de volta para incorporar. Quando a massa chegar nesse ponto que o levain está totalmente incorporado, aí sim eu vou colocar o sal. Eu coloquei aqui em torno de 12 gramas de sal. E vou continuar o processo de dobrar a massa. Esse sal, ele vai me ajudar na estrutura do pão. Quando ele chegar nessa textura, uma textura mais gostosa de mexer, ó, ele já faz o formato de bola. Aí sim, a nossa massa tá prontinha para ser fermentada. Eu vou deixar entre 6 até 48 horas fermentando. Você deixa 6 horas, 10 horas se você gosta de um pão mais suave e você deixa até 48 horas se você gosta de um pão mais azedinho. Eu já deixei uma massa pronta, vou untar uma forma de vidro e ela tá pronta para ser assada. Esse pão ficou fermentando por 48 horas, então a gente vai ter um pão super azedinho, delicioso. E aí, olha, esse é o truque. Com uma lâmina de barbear, você encontra essa lâmina em farmácias tradicionais. A gente vai fazer um corte de fora a fora na massa
para que a gente possa direcionar a saída do ar e esse pão abra da forma como a gente quer. Vou deixar por mais ou menos 40 minutos, sempre dando uma olhadinha até que a casca fique bem morena. E o nosso loirinho já tem um pronto para trazer. Que delícia! Coloca aqui. Esse pão a gente deixou fermentando 48 horas, já assamos e ele tá divino. Ó, loiro, tá desmanchando.